Ok, então nessa aula nós vamos entender um pouco mais aí sobre os operadores lógicos no JavaScript. Os operadores lógicos eles são usados para tomar decisões baseadas em condições múltiplas. E no JavaScript nós temos três. Nós temos o AND, o OR e o NOT. Ok? Então o I, o OU e o NÃO. Vamos começar aqui pelo I, o operador lógico I, que no JavaScript é representado por dois Z comerciais. Ok? E aí, como ele funciona? Ele retorna true se os dois operandos forem true. Então, o que isso significa na prática? Se nós fizermos, por exemplo, aqui um console log true and true, o que nós vamos ter como resultado? Nós vamos ter um true, porque aqui nós temos essas duas condições booleanas que são true. Então lembrando que se eu trocar aqui, por exemplo, para false, o que vai acontecer? Ele vai retornar false, porque ele só vai retornar true quando os dois operandos, ou seja, as duas condições que estão sendo avaliadas aqui, forem true. Como nós temos aqui um false, ele vai avaliar para false. Okay? Independente da ordem que você fizer isso aqui. Se eu fizesse, por exemplo, false e aqui true, o resultado seria false também, da mesma forma. Ok. Dando um exemplo real aqui, imagine que nós temos uma pessoa que só pode aplicar para uma vaga se for maior que 18 anos e tiver a carteira de trabalho. Vamos colocar algumas variáveis aqui. Maior de idade igual a true. Possui carteira de trabalho igual a true. E pode aplicar. E aqui nós vamos comparar. Se for maior de idade e possui carteira de trabalho. Então, o nosso resultado aqui vai ser nós temos aqui o resultado como true, ok? Porque ele comparou as duas condições aqui e aí nós temos esse resultado. Se a gente alterar aqui, por exemplo, maior de idade para false, o que vai acontecer? Ele vai retornar false, porque agora nós não temos duas condições verdadeiras para que ele coloque aqui. Então, dessa forma nós fazemos o operador I. Então, na sequência aqui, operador lógico OU, que no JavaScript é exibido como duas barras verticais. E ele vai retornar true se um dos operandos forem true. Apenas um. Ou seja, se nós fizermos aqui novamente pode aplicar. Nós colocamos aqui ou ele vai retornar true agora e não mais o false. Por quê? Para que ele seja verdadeiro, ele precisa que apenas uma das condições seja verdadeira. E como nós temos aqui essa condição sendo verdadeira, ele vai ser avaliado como true. Ok? Então não tem problema se eu colocar aqui duas condições diferentes. E nós podemos, por exemplo, pegar aqui e colocar false. Dessa maneira, ele vai retornar false, porque ele só vai retornar true quando pelo menos um dos operadores forem true. Se nos dois são false, então logicamente nós não podemos ter esse resultado como true. Ok? Então aqui nós vamos ver agora o último, que é o operador NOT, que no JavaScript é representado como um ponto de exclamação, que basicamente ele vai fazer uma negação. Ele é usado com a exclamação para fazer as comparações. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma nova variável, candidato recusado. O candidato vai ser recusado se ele não pode aplicar, certo? Então, se ele não pode aplicar, ele vai ser recusado. Então, vamos ver o resultado atual.
Candidato recusado. False. Ele não foi recusado. Por quê? Porque ele pode aplicar. Então, ele não foi recusado. Porém, se nós trocarmos aqui para false, agora ele é um candidato recusado. Por quê? Porque ele não pode aplicar. Então, finalmente, aqui, só para ficar um pouco mais claro, vamos colocar aqui uma descrição dentro desse console log, colocando aqui pode aplicar, vírgula, aqui para separar, e aqui embaixo um candidato recusado, vírgula. E nós temos aqui, pode aplicar false e candidato recusado, true. Ok? Eu gostaria que vocês fizessem uma prática aí no seu PC também e faça esse teste aí para ver se você conseguiu compreender corretamente. Ok? Vejo vocês na próxima aula.